Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos trabalhar um tema da matemática chamado contagem. Na contagem nós trabalhamos com as possibilidades em que nós podemos ter para resolver um determinado problema ou um tipo de situação problema. Então, vamos ao conteúdo. Então, pessoal, esse tipo de situação problema é um tipo de ilustração que nos traz onde nós podemos usar a contagem matemática. Então, vamos ao problema. 4 rodovias saem da cidade A para a cidade B e 3 rodovias partem da cidade B para a cidade C. De quantas maneiras distintas é possível sair da cidade A e chegar à cidade C passando pela cidade B? Então, primeiramente, vamos ilustrar através de uma figura, o que o problema está querendo nos dizer. Ou seja, mostrar, a primeira situação proposta pelo problema. Então, no desenho nós podemos exatamente visualizar, o que a primeira frase, a primeira informação do problema nos traz. 4 rodovias saem da cidade A para a cidade B. Então nós temos 4 rodovias. Nós podemos denominar a primeira rodovia de rodovia 1, a segunda 2, a terceira 3 e a quarta rodovia 4. E 3 rodovias partem da cidade B para a cidade C. Então, dessas 3 rodovias, de B para C, nós podemos chamar a primeira de 5, a segunda de 6 e a terceira de 7. Assim, de quantas maneiras distintas é possível sair da cidade A e chegar à cidade C passando por B? Então, neste problema, o que nós iremos analisar? Como nós iremos descobrir quantas maneiras distintas é possível fazer essa viagem de A para C passando por B. Então, existe uma ferramenta na contagem que nos ajuda a resolver esse tipo de problema, que é a chamada árvore das possibilidades. E como é que nós conseguimos construir a árvore das possibilidades para descobrir de quantas maneiras distintas nós podemos fazer esse trajeto? Bom, temos primeiro que ir da cidade A para a cidade B. Para ir da cidade A à cidade B, nós podemos pegar uma das 4 rodovias aqui presentes. Então, vamos supor que eu decida pegar a rodovia número 1. Se eu pegar a rodovia número 1, eu chego em B e de B eu tenho mais 3 opções de rodovias para chegar em C. Então, eu posso começar pela rodovia número 1 e depois pegar a número 5, ou pegar a número 6, ou pegar a número 7. Então, aqui temos nossas 3 primeiras possibilidades. Começar da 1 e ir para 5, ou começar da 1 e ir para 6, começar da 1 e ir para 7. Outra maneira que nós temos de fazer esse trajeto é se eu começar pela rodovia número 2. Se eu começar pela rodovia número 2, depois eu posso pegar a rodovia número 5 para sair de B para C, ou a 6, ou a 7. Continuando no mesmo raciocínio, ao invés de pegar a 1 e a 2, eu poderia pegar a 3 para ir de A a B. Se eu pego a 3, para ir de B a C, eu posso pegar a rodovia número 5, ou a rodovia número 6, ou a rodovia número 7. Bom, se eu não quisesse pegar nem a 1, nem a 2, nem a 3, quisesse pegar a rodovia número 4 para começar o meu percurso, novamente eu teria da cidade B para C
as opções rodovia 5, ou rodovia 6, ou rodovia número 7. Assim, né, nós construímos uma árvore que é chamada árvore das possibilidades, e na árvore das possibilidades nós temos nas pontas dessa árvore, né, a quantidade de possibilidades que nós temos, né? Nós temos a possibilidade 1, 5, nós temos a possibilidade 1, 6, nós temos a possibilidade 1, 7, nós temos a possibilidade 2, 5, temos a possibilidade 2, 6, temos a possibilidade 2, 7, temos também as possibilidades 3, 5, 3, 6, 3, 7. Temos as possibilidades 4, 5, 4, 6 e, por fim, 4, 7. Temos então no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 possibilidades. Então nós temos 12 maneiras distintas, né, de ir da cidade A para C, passando pela cidade B. Então, pessoal, nem sempre a árvore de possibilidades se mostrará uma ferramenta viável para a contagem de possibilidades em um problema. Em um problema, nós podemos ter mais do que 12 possibilidades. Podemos ter um problema com 1000 possibilidades. E como montar, né, a árvore apresentada anteriormente num problema com 1000 possibilidades? Ela pode ajudar a iniciar esse problema? Sim, pode nos ajudar a enxergar o problema como um todo, colocando algumas possibilidades iniciais. Porém, né, quando eu tenho 1000 possibilidades, 2000 possibilidades, um problema mais complexo, né, a árvore das possibilidades não é a ferramenta mais viável para nós contarmos todas as possibilidades através dela. Portanto, apresentaremos uma ferramenta que facilitará os nossos cálculos. Então vamos a ela. Então, pessoal, a ferramenta que nos permite calcular o número de possibilidades em um problema de contagem se chama princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Então vamos a um exemplo para observar o uso dessa ferramenta dentro de uma situação problema. Bárbara e Giovana foram a uma lanchonete para cada uma delas tomar um suco e comer um sanduíche natural.
pediram o cardápio e verificaram que poderiam escolher entre três tipos de suco: laranja, melancia e uva, e 2 tipos de sanduíches: frango e atum. Então, de quantas maneiras diferentes uma delas pode escolher um suco e um sanduíche? Então, vamos, para ilustrar o princípio multiplicativo, a construção da árvore de possibilidades para este tipo de problema. Então, primeiro, como eu quero saber só a quantidade de possibilidades de uma delas, eu vou escolher um suco, né? Poderiam escolher em 3 tipos de suco primeiro e 2 tipos de sanduíche. Então, primeiro, uma delas tem que escolher um suco. Então, vamos supor que uma delas, né, a gente pegou o exemplo de uma delas, escolheu o suco de laranja. Se a escolha do suco foi o suco de laranja, para a escolha dos sanduíches, elas têm quantas possibilidades? 2, né? Ela pode escolher o sanduíche de frango ou um sanduíche de atum. Então, se ela escolhe o de laranja, ela pode escolher entre 2 tipos de sanduíches. Bom, vamos supor que ela não escolha, né, uma delas não escolha o suco de laranja, mas escolha o de melancia. Se escolhe de melancia, para o sanduíche ela tem, novamente, 2 opções de sanduíche para escolher: ou de frango ou de atum. Vamos supor, né, que nessa situação, uma delas não escolha nem o de laranja, nem o de melancia, mas escolha o suco de uva primeiro. Então, para comer, ela vai ter a escolha de 2 tipos de sanduíches, né? Um deles ou de frango ou de atum. Então, construída a árvore das possibilidades, nós temos que as maneiras diferentes que uma delas pode escolher um suco e um sanduíche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então, neste problema também nós conseguimos usar a árvore das possibilidades. Como nós podemos, né, resolver esse problema para contar as possibilidades utilizando o princípio multiplicativo? Bom, ao utilizar o princípio multiplicativo, nós temos que pensar no que, né, consiste essa escolha: num suco e num sanduíche. Então, uma das escolhas é um suco. Eu vou colocar uma barrinha que representa as possibilidades de suco, tá? E no princípio multiplicativo, o E, né, significará a operação multiplicação. Nós temos que escolher um suco e um sanduíche. Então essa outra barrinha aqui, que eu vou colocar aqui do lado, vai representar a quantidade de sanduíches. Beleza? Então, aqui eu vou escolher um suco e aqui eu vou escolher um sanduíche. Então, eu tenho que escolher um suco e um sanduíche. Mas para escolher um suco, eu tenho quantas possibilidades? Tenho 3 possibilidades. E para escolher um sanduíche, eu tenho quantas possibilidades? 2 possibilidades. Então, pelo princípio multiplicativo, 3 vezes 2, nós temos 6 possibilidades de escolha para realizar esse lanche. Então, de quantas maneiras diferentes uma delas pode escolher um suco e um sanduíche? De 6 maneiras diferentes. Então, elas têm 6 possibilidades, né, de escolher um suco e um sanduíche para realizar esse lanche.
Então, pessoal, a multiplicação que fizemos anteriormente consiste no uso do princípio multiplicativo para encontrar o número de possibilidades pedido no exemplo. Então, fizemos 3 possibilidades de suco vezes 2 possibilidades de sanduíche igual a 6 possibilidades no total, que uma delas tinha para escolher um lanche. Então, no primeiro exemplo desta aula, poderíamos ter utilizado o princípio multiplicativo também, né, da seguinte maneira. Nós precisávamos, né, escolher uma rodovia, né? Então aqui eu precisava escolher a rodovia número 1, né, para chegar da cidade A até a cidade B. E depois eu teria que escolher uma segunda rodovia, a rodovia 2, para ir da cidade B até a cidade C. Sendo que para ir da cidade A à cidade B, eu tinha 4 possibilidades de rodovias. E depois eu tinha 3 possibilidades de rodovias para ir da cidade B para a cidade C. No total, 4 vezes 3, nós tínhamos 12 possibilidades diferentes para ir da cidade A até a cidade C, passando pela cidade B. Então, aqui no exemplo número 1, né, que foi o exemplo motivador da aula, nós também poderíamos utilizar o princípio multiplicativo para resolver o problema. Utilizamos a árvore das possibilidades, que também é uma maneira de resolver, e nós temos agora uma ferramenta para resolver este tipo de problema, que é o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. Então, pessoal, muito cuidado com determinados tipos de problemas de contagem. Não é para a gente utilizar o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem, de qualquer maneira, sem a gente pensar o problema, sem a gente raciocinar em cima do problema. Então, por exemplo, o Rodrigo precisa comprar um material na papelaria perto de sua casa. Dentre as opções disponíveis, encontram-se 2 tipos de canetas diferentes, um tipo de lápis e 2 tipos de borracha diferentes. De quantas maneiras diferentes o Rodrigo pode escolher um dos materiais disponíveis? Então, galera, está errado utilizar o princípio multiplicativo sem pensar. Por exemplo, fazer 2 opções de canetas vezes uma opção de lápis vezes 2 opções de borracha igual a 4 possibilidades, né? Aqui nós temos caneta, lápis e borracha. Está errado. Isso é um erro, por exemplo, né? Fazer 2 vezes 1 vezes 2 igual a 4, né? É um erro, não é a resposta certa do problema, porque eu quero escolher um material
dentre os 5 apresentados. Então, se eu tenho 5 materiais diferentes para escolher um deles, né? Então a resposta certa é concluir que há 5 possibilidades. Diferentes de eu escolher um material. Então, não cometa o erro de sair utilizando o princípio multiplicativo com os números apresentados pelo problema sem pensar e raciocinar em cima do problema. Então fica aí o aviso e eu espero que vocês tenham entendido que para raciocinar em cima de problemas de contagem, nós devemos, né, interpretar e ler o problema e depois ver a melhor forma de se resolver o problema, ou pela árvore das possibilidades, ou utilizando diretamente o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. Então, pessoal, anagramas. Né? Anagramas, né, são situações, né, em que nós permutamos as letras de uma palavra, com ou sem sentido. Ou seja, eu pego uma palavra, tenho as letras da palavra e troco essas letras de lugar. A troca de lugar dessas letras, né, caracteriza anagramas. Né? Eu obtenho anagramas com a troca de letras de uma palavra. Então, por exemplo, né, vamos ao exemplo número 1. Quantos anagramas possui a palavra rosa? Então, a própria palavra rosa é um anagrama. O que acontece se eu mudar, por exemplo, a letra R de lugar com a letra S? Nós temos Sora. Então nós temos um outro anagrama utilizando as letras da palavra rosa. Um outro anagrama que não precisa ter sentido é SRAO. É um outro anagrama utilizando as letras da palavra rosa. E aí eu quero saber, né, quantos anagramas eu posso fazer, né, posso obter com a palavra rosa. Então, nós podemos utilizar o princípio multiplicativo. Como eu vou utilizar o princípio multiplicativo para resolver esse tipo de problema? Então, sempre que eu tiver um anagrama da palavra rosa, esse anagrama sempre vai ter 4 letras, porque a palavra rosa tem 4 letras. Então, eu tenho que ter uma primeira letra e uma segunda letra e uma terceira letra e uma quarta letra. Então, vamos utilizar o princípio multiplicativo. Bom, se eu tenho 4 letras diferentes, quantas possibilidades eu tenho para colocar na minha primeira letra? Se eu tenho 4 letras no total, então eu tenho 4 possibilidades para a minha primeira letra. Bom, se eu utilizo uma primeira letra, né, no início da palavra, me restam 3 possibilidades para colocar na segunda letra. Então, eu tenho 3 possibilidades para eu escolher a minha segunda letra. Bom, se eu já escolhi uma letra para colocar e ser a minha primeira letra, escolhi uma outra letra para ser a minha segunda letra do anagrama, quantas possibilidades eu tenho para a minha terceira letra? Então, se eu escolhi 2 de 4, né, sobram 2 para eu colocar na terceira letra. Então, eu tenho 2 possibilidades para a minha terceira letra do anagrama. Bom, se eu já escolhi 3 letras, né, para o meu anagrama, dentre 4, para a minha última letra, resta uma possibilidade. Então, utilizando o princípio multiplicativo, nós temos
4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Nós temos 24 anagramas da palavra rosa. Nós poderíamos utilizar a árvore das possibilidades? Poderíamos. É possível com 24? Sim. Daria um trabalhinho, mas conseguiríamos fazer a árvore das possibilidades. Fica como exercício vocês fazerem a árvore das possibilidades para achar os anagramas da palavra rosa. Bom, então, o exemplo número 2. Quantos anagramas possui a palavra papagaio? Repare que, no primeiro exemplo, a palavra rosa não tinha letras repetidas. Na palavra papagaio, que é a palavra em que eu quero saber a quantidade de anagramas, né, no segundo exemplo, nós temos letras repetidas. O P se repete e o A se repete. Então, temos 2 letras repetidas nesse anagrama. Então, será que, né, fazer fazer 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, como fizemos com a palavra rosa, estaria correto? Então, vamos ver exemplos de anagramas com a palavra papagaio para vermos se fazer e utilizar o mesmo procedimento do exemplo anterior nos dá uma resposta correta. Então, nós temos aqui a palavra papagaio. Nós temos um P vermelho, um P azul, um A vermelho, um A azul e um A preto, né? São os 3 tipos de A's, né, que nós temos e os 2 tipos de P que nós temos. Se nós trocarmos o P em azul pelo P em vermelho e o A em vermelho pelo A em preto, né, nós vamos obter o seguinte anagrama. Então, vamos obter repare que nós fizemos a permutação desse P com esse, o azul com o vermelho, fizemos a permutação do A preto com A azul e do A vermelho, né, com A azul. Nós fizemos a troca e que palavra nós obtivemos? Nós temos aqui papagaio e aqui nós temos papagaio. Ou seja, quando nós temos letras repetidas, né, dentro de uma palavra, a troca dessas letras não nos dá um anagrama diferente, nos dá um mesmo anagrama. Então, fazer 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 é contar um anagrama repetido. E anagrama são palavras diferentes, né, obtidas através das trocas das letras. Né? Nós não temos, né, palavras diferentes, é a mesma palavra. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar, sim, né, essa primeira parte do princípio multiplicativo, mas nós vamos retirar as repetições de letras que nós temos nessa palavra. Como nós faremos isso? Então, pessoal, nós teremos, né, para a primeira letra, né, do meu anagrama, 8 possibilidades, para a segunda, 7, para a terceira, 6, para a quarta, 5, 4, 3, 2, 1. Porém, quando eu faço isso, como já falado, eu estou contando as repetições, né, as palavras repetidas do anagrama.
Então, como nós tiramos essas repetições? A retirada das repetições consiste numa divisão, né? A gente vai dividir a primeira parte do princípio multiplicativo pela permutação de cada palavra que se repete. Então, a primeira palavra que se repete é o P. Quantos P's eu tenho se repetindo e trocando de lugar? 2. Então, eu tenho 2 P's que eu vou ter que tirar dessa minha primeira parte. Então, para a primeira letra, né, eu tenho 2 possibilidades de P. Se eu coloco um P aqui, para a segunda letra eu tenho uma possibilidade de P. Então, assim eu retiro as repetições de P. E também, né, lembra o E, multiplicação, tenho que tirar as repetições de As. Eu tenho 3 As. Então, eu tenho 3 lugares para colocar um A. Então, para o primeiro lugar, né, eu tenho 3 possibilidades de A. Para o segundo, 2. Né? Se eu coloco um aqui, sobram 2. Se eu coloco um A aqui e um A aqui, para a terceira possibilidade, para o terceiro lugar, né, de A, eu tenho uma possibilidade. Então, assim, nós calculamos quantos anagramas, né, quantas palavras diferentes eu posso formar com as letras da palavra papagaio. Então, essa conta aí, né, consiste no seguinte resultado. Em cima nós vamos obter 40.320. E embaixo nós vamos obter 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12 vezes 1, 12. Então nós temos 40.320 divididos por 12. 40.320 dividido por 12 resulta em 3.360 anagramas da palavra papagaio. Então, pessoal, no vídeo de hoje nós apresentamos o conteúdo de contagem, conteúdo em que nos problemas nós temos que achar o número de possibilidades, o número de maneiras diferentes que nós podemos obter numa determinada situação. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado do vídeo e no próximo vídeo, na próxima aula, nós faremos exercícios relacionados ao tema apresentado neste vídeo. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, fui!